futuro da economia brasileira não estiver sendo desenhado entre aqueles arranha-céus gigantes da Avenida Paulista, né? Ou na Faria Lima, naqueles grandes centros financeiros. Exatamente. E se a revolução estiver acontecendo numa cidadezinha esquecida de tipo 15 mil habitantes no interior do país? Essa é uma quebra de expectativa gigantesca para muita gente. Muito. E é por isso que hoje o nosso mergulho profundo no material de pesquisa vai tentar desmontar justamente essa velha ideia. A ideia de que o desenvolvimento só acontece nas megalópolis. Sabe? Com certeza. A gente precisa tirar o foco só das capitais. Pois é. A nossa missão hoje é desvendar como municípios rurais e pequenos podem deixar de ser aqueles lugares esquecidos, totalmente dependentes de repasses do governo, para se transformarem em potências regionais organizadas. E eu tô super animado com as fontes de hoje. Eu também tô bem animado. O material que a gente tem é riquíssimo. É um artigo acadêmico fascinante, assinado pelo Tiago Santos da Silva. Ele é doutorando em economia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. E a tese central dele... Que é muito forte, por sinal. Sim, é a de que os consórcios intermunicipais funcionam como um verdadeiro atalho institucional para o desenvolvimento. O texto propõe, basicamente, criar um modelo de banco de dados que conecte economia, bem-estar e o capital natural. Sabe o que é fascinante aqui logo de cara? É a premissa sobre a informação. Porque o desafio hoje, na gestão pública, não é mais a falta de dados. A gente não sofre de escassez de números. Não, de jeito nenhum. A gente vive soterrado por eles, né? Exato. É planilha, é painel, é relatório que não acaba mais. O problema real, o que a pesquisa do Tiago aponta, é o excesso de dados sem governança. É informação sem direção. Fica todo mundo perdido no mar de estatísticas. É bem isso. A promessa desse modelo, que a gente vai esmiuçar, é justamente entender como transformar essa montanha caótica de informações em decisões públicas reais. Decisões que tragam dinheiro, que tragam asfalto, mas sem destruir a floresta ou secar o rio no caminho. É o equilíbrio perfeito ou a tentativa dele, né? E para entender por que a gente precisa de um novo modelo de dados, acho que faz sentido olhar primeiro para quem vai usar isso na prática. Com certeza, quem é o usuário final disso tudo. O texto convida a gente a repensar a própria geografia do Brasil. Ele traz para o centro do palco uma ideia chamada intermunicipalidade. E tem uma citação incrível no artigo. Ah, do José L. da Veiga, né? Isso. Aquele livro Cidades Imaginárias, o Brasil é menos urbano do que se calcula. Porque a gente tem essa ilusão de um Brasil urbano massivo. Mas o território real é costurado por milhares de pequenos municípios. É o que sustenta o país, no fim das contas. E a realidade nua e crua é que o município pequeno, tentando operar sozinho, sofre demais. Sofre muito. Falta braço, falta orçamento. Imagina a estrutura de uma prefeitura no interior. Não tem uma equipe técnica gigante para elaborar projetos de engenharia complexos. Captação de recursos internacionais, então esquece. Vira um pesadelo burocrático inatingível, né? Coordenar grandes obras fica inviável. Então, agir sozinho nesse cenário é como tentar remar um bote de madeira no meio do oceano. Nossa, essa analogia é perfeita. Um bote minúsculo, vem a primeira tempestade econômica e vira tudo. Você cria uma jangada gigantesca e super estável. Beleza, vamos desempacotar isso. Porque amarrar os botes é o primeiro passo, né? E se a gente conectar isso com um cenário maior, a gente vê que a fronteira do conhecimento está focada em resolver desigualdades territoriais que são muito persistentes. É aí que entra aquele conceito fundamental que o artigo cita do Andrés Rodrigues Pouso. Os lugares que não importam. Isso. É um termo pesado, mas muito real. Porque pensa no custo político e social de ignorar o interior. Quando o Estado só atrai indústria para a capital, o custo de vida lá explode e o interior sofre um êxodo brutal. A juventude vai toda embora tentar a vida na cidade grande. E quem fica, lida com o abandono. Isso gera ressentimento, gera ruptura social grave. Não dá mais para ignorar. Até a OCDE já defende o que eles chamam de políticas orientadas ao lugar. Ou seja, nada daquela política genérica feita num escritório na capital para aplicar no país todo de forma igual. Exato, não funciona.
O consórcio é a ferramenta ideal para essa política focada no território real. Tá, então a gente tem a jangada montada. Os prefeitos deram as mãos. Mas aí vem o pulo do gato. Como essa jangada vai navegar? Porque não adianta nada amarrar os botes se cada um quer remar para uma direção diferente. Sem bússola, a jangada só fica girando no mesmo lugar. E é aí que o Thiago Santos da Silva entra com o mapa. Ele aponta que precisamos construir um mapa baseado em 4 agendas contemporâneas que, pasmem, raramente conversam entre si. É impressionante como a academia às vezes cria silos, né? O autor delineia essas 4 fronteiras muito bem. A primeira a gente já pincelou, que são essas políticas orientadas ao lugar, para evitar aquelas rupturas sociais e o êxodo rural. Focar no território. A segunda fronteira é a localização dos ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso. A tentativa de medir o bem-estar. Só que o artigo faz um alerta crítico aqui. Tentar monitorar todos os indicadores dos ODS pode gerar uma sobrecarga de informação. Ah, são 169 metas, né? É coisa demais para uma prefeitura pequena acompanhar. É insano. O autor avisa que medir não é decidir. Um painel lotado de luz piscando não serve para nada se o gestor não souber o que priorizar. É, faz todo sentido. E a terceira agenda é a contabilidade do capital natural, usando aquele padrão CIA. Tratar a natureza como um ativo, um estoque mesmo, não só um enfeite romântico na cidade. E a quarta agenda é a geografia econômica da inovação, citando Paul Krugman, para entender essa dinâmica de centro e periferia. Certo, mas então, o que tudo isso significa na prática? Porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui. A ONU já tem os ODS. O nosso IBGE já tem uma plataforma nacional incrível monitorando esses dados no portal do governo. Por que diabos um consórcio precisa inventar a roda e criar a própria base? É uma excelente pergunta. O IBGE faz um trabalho formidável, claro. A plataforma nacional é vital para definir macroestratégias. Sim, para o governo federal saber para onde o país está indo. Mas essa média nacional não resolve a priorização lá na ponta. O grande gap que a pesquisa do Thiago preenche é que não existe um modelo que junte tudo isso na microescala. Ah, entendi. O IBGE não vai dizer para o prefeito se ele asfalta a rua A ou a rua B. Exatamente. Saber que o saneamento no Brasil precisa melhorar não ajuda o consórcio a decidir qual bacia hidrográfica local precisa de proteção urgente. E mais importante, a plataforma nacional não trata explicitamente os trade-offs. Trade-offs, tipo quem ganha e quem perde com uma obra? Isso. Os efeitos adversos. Se eu construo uma indústria, eu gero emprego, mas posso poluir um rio que sustenta pescadores. Como eu calculo isso na mesma moeda? Nossa, é complexo. E se o modelo nacional não serve perfeitamente para essa escala micro, o autor propõe uma solução prática. A gente não fica só na teoria aqui. Ele detalha uma arquitetura de dados dividida em 3 camadas. É o motor da nossa jangada ganhando forma. Pois é. E para quem está ouvindo a gente, a melhor analogia que eu consegui pensar lendo o texto foi a de um celular, um smartphone. Essa analogia é sensacional. Explica bem a estrutura das 3 camadas. Então, vamos lá. A primeira camada é o que o autor chama de núcleo obrigatório. No nosso celular, seria o sistema operacional, o Android, o iOS. Sem isso, o aparelho é só um peso de papel, né? Não liga, não serve para nada. É o mínimo viável. E eles não querem criar mais burocracia. Eles usam dados que já existem no governo federal, mas que hoje vivem em gavetas separadas. Que dados são esses que formam a base? Bom, entra a demografia, claro. Entram os dados de emprego, usando o CAGED e a RAIS para saber onde a galera está trabalhando ou sendo demitida. Fundamental. Entram os dados financeiros do FINBRA, para saber quanto dinheiro as prefeituras realmente têm. E a grande sacada. Na mesma camada entra o MAP Biomas e o PRODES do INPE. Satélite mostrando desmatamento e pressão ambiente em tempo real. Isso é revolucionário. Colocar a grana, os empregos e a floresta derrubada na mesma planilha, no mesmo núcleo. É forçar a realidade a ser vista por inteiro. Exato, é o sistema base. Aí a gente vai para a camada 2, que são os módulos temáticos. No celular, esses seriam os nossos aplicativos. E cada celular tem aplicativos diferentes, dependendo do dono. Perfeito. Se é um consórcio de cidades de praia, o aplicativo deles vai ser focado em erosão da costa, balneabilidade da água. Se é no Cerrado, foca em agronegócio, fertilidade de solo.
E o artigo menciona até um módulo de capital cognitivo, né? Para medir as habilidades locais, inovação, redes de pesquisa, adaptação total à vocação daquele lugar. É a foto que você tira com o aplicativo do seu celular. O resultado prático. O texto dá um exemplo ótimo de um projeto de moradia, um Minha Casa Minha Vida, integrado com um cinturão agroflorestal. Mas isso levanta uma questão importantíssima: a governança disso tudo. Porque ter um painel com sistema, aplicativo e projeto é lindo, mas quem aperta o botão? A tecnologia não salva a política ruim, né? Nunca. O painel pode virar só um enfeite luminoso no gabinete do prefeito. A fórmula que o Tiago defende é muito clara. É governança que puxa os dados levam à decisão, a decisão gera resultados e os resultados voltam como feedback para a governança. É um ciclo infinito e o autor foca num painel trimestral, não é? Sim, painéis de avaliação trimestrais. E por que isso importa? Porque evita a pulverização. Sabe, aquele hábito terrível na política local de dar um pouquinho de dinheiro para cada bairro e não resolver o problema estrutural de nenhum. A famosa obra eleitoreira, né? Faz um remendo aqui, pinta uma praça ali. Exatamente. O painel obriga o consórcio a focar. E como o capital natural está sendo medido pelo padrão CIA, tratado como ativo, as decisões mudam. A degradação deixa de ser, o preço do progresso, e passa a ser vista como destruição de riqueza contábil. Nossa, isso é poderoso. Muda a chave mental do gestor. Muda completamente. Reduz os impactos ocultos do desenvolvimento. E isso nos leva para a última parte do nosso mergulho profundo. Para tirar essa arquitetura de dados da abstração e do mundo das planilhas, o documento traz um exemplo prático brilhante. É o exemplo de infraestrutura pesada. Ferrovias. Isso. Ferrovias associadas a bacias hidrográficas. Como planejar micro-regiões aliando a natureza com o desenvolvimento econômico bruto. A lógica econômica e geográfica aqui é fortíssima. Historicamente, os rios guiaram a ocupação humana, certo? Sim, as cidades sempre nascem nas margens dos rios. Então, desenhar um corredor ferroviário seguindo o vale de um rio faz um sentido absurdo, por 3 motivos que o texto destaca. Primeiro, a topografia. A inclinação do terreno é menor perto do rio, o que barateia a obra ferroviária. Facilita muito a engenharia. Segundo, a concentração produtiva já está lá. As indústrias e fazendas já se instalaram perto da água ao longo dos séculos. A carga já está esperando o trem. E terceiro, a integração logística multimodal. Você desce a carga de trem e já joga na barcaça no rio. A Agência Internacional de Energia, inclusive, diz que trens emitem até 70% menos carbono que rodovias. É lindo na teoria, o modal dos sonhos. Mas é aqui que a coisa fica muito interessante no artigo. Porque, peraí, tem um elefante na sala. Vamos lá, joga o elefante na mesa. A literatura de ecologia e até de economia recente avisa o tempo todo sobre os efeitos adversos da infraestrutura. Você rasgar um vale fluvial verde com toneladas de aço, brita e máquinas pesadas, isso não gera fragmentação ecológica e exclui totalmente as pequenas comunidades. A cidadezinha vê o trem passar voando a 100 por hora, carregando a riqueza e só fica com a poeira e o barulho. Exato. Como é que a gente não destroça o território com isso? É exatamente por isso que aquele modelo de dados em 3 camadas que a gente discutiu é vital. É para resolver esse conflito. O Boschman, que é outro pesquisador citado no texto, fala sobre o lado sombrio da inovação, o dark side mesmo. Os custos invisíveis do progresso. Custos invisíveis e concentração de riqueza. Para evitar que a ferrovia seja um trator passando por cima do meio ambiente, a obra tem que ser avaliada cruzando tudo naqueles módulos. A floresta entra no cálculo financeiro via CIA. Ou seja, se o trilho destruir uma nascente que vale milhões em serviços ecossistêmicos, o consórcio prova por A mais B que sai mais barato desviar o trilho. Perfeito. Eles calculam tudo. Criam passagens de fauna nos lugares certos, planejam onde colocar os terminais de carga para cidades pequenas capturarem parte do dinheiro que está passando por ali. Não é colocar o desenvolvimento contra a natureza. É buscar compatibilidade territorial. É botar todo mundo na mesma mesa, com os dados certos. E para a gente amarrar toda a nossa conversa hoje, recapitulando a jornada, a gente viu que a pesquisa do Tiago Santos da Silva, lá da UFSC,
Mostra que os consórcios intermunicipais são chaves poderosas. E quando eles são armados com essa arquitetura de dados unificada, eles mudam de patamar. Totalmente. Integrando indicadores sociais, econômicos e o verdadeiro valor financeiro do capital natural, esses pequenos municípios deixam de ser apenas prestadores de serviço básico. Aqueles que só tapam um buraco na rua. Isso, eles passam a ser os arquitetos de um desenvolvimento regional inteligente e super focado. É uma mudança de paradigma essencial para descentralizar o país. Muito. E a gente sempre gosta de deixar algo para quem está ouvindo pensar depois que o áudio acabar. Uma provocação final. E a reflexão que eu tiro desse mergulho é a seguinte: a contabilidade tradicional nos ensinou por séculos a medir a riqueza de um município pelo que ele constrói, pelo concreto que ele derrama ou pelo recurso que ele extrai. Mas e se no futuro muito próximo o poder real de uma região for medido justamente pelo contrário? E se o sucesso for definido pela exatidão com que ela contabiliza e protege os serviços invisíveis da natureza que ela escolhe não destruir? Nossa, é de explodir a cabeça. Mudar a métrica do que é riqueza, né? Bom, obrigada a quem acompanhou a gente em mais essa análise. É isso aí. Obrigado pela companhia e até a próxima discussão.